Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o nosso estudante aí, representante, ex-representante dos alunos, né, no Conselho Superior, Nelson Mateus, que foi aí também embaixador pelo Movimento Santa Catarina pela Educação, um jovem bastante protagonista, né, e que está sempre presente aí lutando pela democracia, pela causa, né, do Gariba Reitor, inclusive, desde esse período de intervenção. Mas hoje, também, assim, sempre gosto de lembrar que o Nelson, ele é um exemplo de superação, e eu que achava que a minha vida era de superação, ele supera todas as histórias por conta do que a gente pôde conhecer. Tenho certeza que ele tem muito a contar também aí, quem sabe, num outro programa, Compartilhando Saberes, que é esse programa, Nelson, que a gente traz dirigentes, estudantes, professores, né, para conversar um pouquinho sobre educação profissional, sobre democracia. E hoje a gente vai focar a nossa conversa na importância do Conselho Superior e no papel do representante discente. Nelson, bem-vindos, obrigado por aceitar. Fica contigo aí a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Como já apresentado pelo professor Jesué, eu sou o Nelson Mateus, ex-representante do Conselho Superior, atualmente representante dos estudantes no segundo mandato do colegiado do campus Florianópolis, e jovem embaixador de educação também, né? Primeiramente, agradecer o convite, né, feito para mim estar aqui hoje e falar sobre um órgão deliberativo mais importante da instituição federal, que é o do IFSC, né, que é o Conselho Superior. A meu ver, né, o CONSUP, na verdade, além do seu papel deliberativo, que é um papel mais importante da instituição, ele é um espaço democrático, né? Esse espaço democrático é onde a gente toma as decisões, elabora, né, e auxilia toda a instituição e também a reitoria nas principais decisões do Conselho Superior, né, em prol dos campos, né, tanto como questões financeiras, questões didático-pedagógicas, né, onde se insere, né, a aprovação de cursos, aprovação dos PPCs dos cursos também, né, aprovação de construção de novas edificações para os campos. Então, tudo isso gira em torno do Conselho Superior e, claro, né, no meu aspecto de estudante, o papel mais importante de todos é sempre estar de olho na assistência estudantil, né? Além de estar olhando o PPC, a gente também tem que ter em mente sempre resguardar os nossos direitos. E um dos maiores projetos do IFSC, que a gente sempre bate a tecla no Conselho Superior, é o Programa de Assistência Estudantil, né? No Conselho Superior, quando a gente fala, né, da LOA, né, Lei Orçamentária Anual, a gente sempre debate sobre essa questão, a questão do custeio, a questão de todos os gastos do campus, né, sempre passam pelo Conselho Superior, não só do campus, desculpa o equívoco, mas de todos os campos, né, e assim também é debatido não só no Conselho Superior, mas eu sei que em alguns momentos também é debatido no CODIR, né, esse remanejo aí financeiro. E nós ali no Conselho Superior a gente bate o martelo, né? O que vai, o que não vai, para onde fica. E eu acho que o estudante que está no Conselho Superior hoje, que um dia pretende estar, ele tem que ter a ciência de que o sacrifício dele, né, enquanto estudante, é saber que ele vai estar decidindo e vai estar construindo com o coletivo toda uma questão para todos os estudantes. Eu sou da engenharia elétrica. Se tiver muito barulho, eu peço desculpas, né? Eu sou da engenharia elétrica. Eu poderia muito bem estar no colegiado de campus hoje, estar no Conselho Superior, e defender somente as questões de interesse das engenharias. Muito pelo contrário. A gente tem que sempre olhar para todos os estudantes, porque nós sabemos que quem vem do ensino médio integrado, quem está no técnico subsequente, quem está numa pós-graduação, quem está num curso FIC, depois vai estar no mercado de trabalho ou até mesmo fazendo outro curso dentro do campus. Então, a gente sempre tem que pensar no coletivo, e esse coletivo
faz parte sempre de todas as decisões que a gente toma. Quando o estudante está no conselho superior, é de extrema importância também ele construir uma base de comunicação com as demais entidades representativas, né? Hoje no IFES que a gente tem o SEB, mas quando eu estava no conselho superior a gente não tinha o SEB. Então a gente buscava ter reuniões no Fórum de Negociação Estudantil, a gente buscava ter reuniões com as representações dos centros acadêmicos, né? Então tudo isso faz parte, né, de quando você é representante dos estudantes no Conselho Superior. E em resumo de tudo, é isso, assim, né? E eu estou aberto agora aí para os seus questionamentos. Excelente, Nelson. Deu para perceber aí que você tem realmente um domínio realmente dos assuntos que são discutidos no Conselho Superior. Uma questão que me chamou a atenção foi a questão da integração, ou como você se articula com o segmento discente. A gente tem aí aproximadamente mais de 40 mil estudantes, né? E são apenas 5 representantes titulares e 5 suplentes. Como é que você acha que é possível dinamizar ou melhorar essa comunicação para que o representante possa trazer ali para o Conselho Superior os anseios da comunidade acadêmica, dos estudantes? Bom, eu tive respondendo o seu questionamento, né? Mas para responder ele, eu vou fazer uma análise da conjuntura, se me permitir. Quando você está no Conselho Superior, né, como dito por você mesmo, a gente tem uma quantidade absurda de estudantes para uma pequena quantidade de representação, né? Mas para isso se tem uma resposta, né? Lembramos que os colegiados de campus, todos eles têm representações estudantis, certo? Então cada colegiado de campus, quando eu estava no Conselho Superior, eu também estava no colegiado de campus, carga dupla, né? Quando eu estava no colegiado de campus, eu ouvia os anseios dos centros acadêmicos. Quando você está no Conselho Superior, você ouve os anseios dos representantes do colegiado de campus. Assim você consegue filtrar as prioridades. Mas muitas das vezes, felizmente ou infelizmente, isso não ocorre de uma maneira muito frequente. Normalmente, o estudante ele vem direto no conselheiro, né? Ou uma entidade vem diretamente no conselheiro, né? O que eu acho muito bom, no meu caso, eu acho isso muito bom, porque você tem mais noção da realidade de como está a base, né? Politicamente falando, quando você se aproxima mais dos estudantes como representante, como você se aproxima mais das entidades como estudante ali no Conselho Superior, você tem uma noção do coletivo, né? Quando a gente burocratiza muito esse espaço, como eu mencionei anteriormente, a gente acaba ouvindo somente, às vezes, não o interesse dos estudantes. A gente sabe muito bem aí que a gente vem passando por um processo muito difícil, até de nomeação dos reitores nas instituições federais, e isso também pode ser aplicado na realidade dos conselheiros. Por exemplo, uma base discutiu um assunto importante, e nesse assunto, um conselheiro representante interpretou de uma maneira diferente e levou isso para o Conselho Superior, né? Então, é muito bom que quando o conselheiro consegue estar presente nas situações, né? E para concluir, assim, quando a gente fala assim de atender os anseios dos estudantes, a gente tem que lembrar que ter uma gestão que olhe melhor para o estudante é muito bom para ambas as partes, né? Vou dar um exemplo. Quando a ex-diretora do Campus Florianópolis estava no seu mandato, eu fiz uma solicitação para ela, que foi criar uma lista de e-mails, onde eu tivesse acesso com o moderador da instituição, que eu pudesse mandar e-mail para todos os estudantes. Olha que bacana. Esse pedido teve problemas, mas foi atendido, e hoje essa lista ela também é utilizada pelo campus. Olha que loucura. A direção de ensino, todas as direções usam essa lista do ensino superior, a lista dos técnicos e técnicos subsequentes para se comunicar com esses estudantes. Eu admito que frequentemente eu não uso essa ferramenta para não estar causando algum tipo de irresponsabilidade administrativa, bem que eu gostaria de estar me comunicando sempre,
mas eu evito até porque a gente sabe que o ensino hoje no IFES, que ele não está, porque ele está remoto, né, contextualizando, ele não está tão bom e muitos dos estudantes hoje estão penando para conseguir acompanhar o ritmo da instituição de maneira remota, né? Mas, concluindo a resposta, você tem que ser uma pessoa articulada, conseguir conversar com a base, conversar com as representações, ter ferramentas de comunicação, onde foi criada uma na gestão que eu estou ainda, né, do colegiado de campus, para assim conseguir ter uma comunicação transparente e efetiva, onde a gente consegue ouvir os anseios da comunidade. Perfeito, Nelson. Última pergunta, assim, você, pela tua experiência ali no Conselho Superior, o que você melhoraria para dar para os estudantes mais condição de ser um representante efetivo do seu segmento? Então, eu vou falar da conjuntura de novo, se me permitires. Primeiro, quando a gente entra no IFSC, né, a gente tem noção que o IFSC é uma instituição técnica, né? Para o mercado de trabalho, isso é bom, mas na questão das humanidades, a gente tem uma questão muito complexa, né? Porque a grande maioria dos nossos alunos, né, dos meus colegas de ensino, né, e com todo respeito a vocês, é o que eu vou dizer agora, o estudo sobre política e sobre o conteúdo das humanidades voltadas para a gestão, voltadas para políticas públicas, ele não é efetivo no nosso plano de ensino hoje e na maioria dos planos de curso que a gente tem. É uma infelicidade que a gente tem e a gente sente isso nos espaços deliberativos de uma maneira muito abrupta, né? Por exemplo, assim, quando acontece algo, os estudantes se reúnem para poderem se manifestar, né, de algo que é reivindicar seus direitos perante a LDB, perante a lei, a nossa Constituição brasileira. E também sobre recursos e tudo mais. Mas, quando a gente tem uma busca de estudantes para ocupar esses espaços deliberativos, onde são de extrema importância para falar sobre questões financeiras, sobre questões didático-pedagógicas, sobre questões estruturais, a gente tem uma certa dificuldade, né? O Josué, acredito eu também, que tem a noção dessa questão, né? A gente tem dificuldade aí de encontrar estudantes com um pouco mais de habilidade na área das humanas, né? Porque a nossa instituição é uma instituição técnica, como eu falei, mas acredito que com o tempo isso vai se resolvendo, né? E agora voltando para responder a pergunta, né? Do que poderia melhorar no Conselho Superior, a primeira coisa é ter uma conscientização política e social na nossa instituição a nível de plano de curso. Começa por aí. Segunda questão, termos assembleias mais constantes nos campos, onde essas assembleias a gente consegue ouvir mais os estudantes, dessas assembleias reunir informações e dados, onde a gente consegue obter, como é que eu vou dizer assim, questões comuns do coletivo, e nessas questões comuns encaminharem elas para o Conselho Superior através de seus representantes. E o mais importante que eu vou falar aqui agora é ter uma ferramenta, né, dentro do Conselho Superior onde a gente consiga ter uma interpretação melhor dos textos. A gente sabe que muito texto que para lá ele é muito complexo, até mesmo para mim como estudante, que já fui jovem embaixador de educação e tudo mais, os demais estudantes presentes, não que a gente não tenha humildade de buscar os professores, ou não tenha humildade de buscar, né, um terceiro para interpretar, mas eu acredito que quando a instituição fala na linguagem do jovem, isso gera muito mais interesse do jovem de se pertencer àquele grupo, né? Quando uma instituição usa um linguajar muito mais complexo, até mesmo na sala de aula, professor, com a sua experiência, você sabe que você acaba afastando mais alunos e o aluno enxerga aquilo com muito mais dificuldade do que deveria, né? E às vezes ouvindo a pessoa você fala, poxa, isso aqui é tão simples assim, por que não foi escrito dessa maneira, né? E para concluir, né, de novo falando, o estudante ele deve ser mais respeitado também no Conselho Superior. Embora ali no momento a gente note assim que a pessoa fala, opa, o estudante está falando,
mas a gente sabe que no momento deliberativo, muitas das questões tratadas pela gente, elas não são tão bem contempladas por tipo, olha, ele é estudante, ele não tem tanta noção. Muito pelo contrário, o fato de a gente estar ali perto da base, a gente sente muito mais na pele do que um reitor, do que um pró-reitor, uma pró-reitora, né? Então, assim, são questões que a gente deve ser ouvido nesses espaços realmente, né? Em resumo, facilitar a interpretação dos textos para os estudantes. Segundo, melhorar os planos de curso e as questões de estratégia política do campus em torno das ciências humanas e ciências políticas. Terceiro, a gente ter mais respeito e mais credibilidade na nossa atividade que exercemos no Conselho Superior, colegiado de campus ou colegiado de curso. Grande, Nelson. Eu vou só, antes de passar a palavra final para o teu encerramento, as considerações finais, eu fazer alguma consideração. Eu acho muito interessante o que você acabou de dizer, no sentido que a impressão que dá é que a gente precisa também capacitar os estudantes para aquele espaço, e também cuidar da linguagem para que vocês possam realmente ter uma participação efetiva. E você falou tudo, né? Você vai ao encontro de uma frase que eu sempre dizia quando era diretor. Não adianta nada ter um monte de reuniões se tudo aquilo que você decide, que aquilo que você fala, não chega na sala de aula, não traz melhoria de aprendizado para os estudantes. Ou seja, às vezes a gente tem aí uma gestão que parece ser eficiente, mas não tem como resultado efetivo na sala de aula. Então, vocês, estudantes, são realmente a nossa finalidade e vocês percebem realmente onde os problemas estão acontecendo. Certa vez, eu fiz uma escola de governo na Assembleia Legislativa, e é um curso de políticas públicas, lá na década de 90, antes de você ser nascido. A verdade é que foi ali que eu entendi a importância de formação das pessoas para a atuação de política pública. Naquela época, não tinha curso de gestão pública como tem hoje em muitos lugares. Foi o segundo curso de gestão pública criado no país. Tinha um em São Paulo e depois criado aqui pelo UDESC, Assembleia Legislativa. E desde então, depois eu falei com o professor Jacó Anderle, né, falecido, saudoso Jacó Anderle, sobre a possibilidade de criar uma escola de cidadania dentro do Campus São José. Ele achou excelente a ideia, só que a gente nunca conseguiu efetivar essa possibilidade. A verdade é que talvez a própria representação do Conselho Superior poderia ser considerada, inclusive, crédito, como no curso. Você bem disse, né? Às vezes nós somos uma instituição de base tecnológica, científica e tecnológica, né? Profissionalizante com base. Evidentemente, para os cursos subsequentes, não tem ali a formação geral, porque já teve no ensino médio. Mas nas próprias engenharias, às vezes não tem a quantidade de formação, né, mais na área de humanas. E falo isso com tranquilidade por ter feito doutorado em geografia na área de humanas. Né? Então, veja que poderia, quem sabe, a participação no Conselho Superior ou no colegiado ser equivalente a um crédito de optativo, né, como formação política também, porque também, desde que realmente planejado para tal. Então, vejo que as tuas considerações levam a uma boa reflexão. A gente tem organizado as entrevistas para dar ordem de 20 a 25 minutos, para não ficar muito cansativo. Essa é a primeira conversa. Eu gostaria de convidar você, depois, para o futuro, ali, para uma roda de conversa com os conselheiros. A ideia é colocar os conselheiros atuais com ex-conselheiros para bater um papo sobre o aprendizado do Conselho Superior. Foi sugestão aí de alguns ex-conselheiros também. E gostaria de passar a palavra para as tuas considerações finais. E agradecer imensamente aí você prontamente atender esse convite para essa entrevista. Opa, agradeço também o convite. A gente vê que esse espaço é um espaço de extrema importância, que dá valor às vozes que um dia já pertenceram àquele espaço, né? Isso é muito importante. As considerações finais que eu tenho, primeiro, em respeito à cultura local. Uma coisa que o Conselho Superior, às vezes, falta e muito, e é uma urgência, é interpretar a cultura local de cada campus. Fato. E para finalizar, eu como ex-conselheiro, eu senti muita falta de o seguinte: além de estar estudando e também fazer estágio, estar no Conselho Superior, ele de certa forma ele é um pouco desgastante. Um aporte do IFSC, não só em termos financeiros, né?
mas um aporte estrutural, um aporte tecnológico para que a gente possa se sentir equiparado é muito importante. Então, são reflexões que aqui a gente tem que fazer e nunca deixar de fazer, porque, como você mesmo disse, o aluno, ele como é que eu vou dizer, de uma maneira diferente, é o produto fim do IFSC. Então, isso a gente tem que ser ouvido, a gente tem que participar dessas deliberações de maneira mais efetiva. Contudo, a questão das engenharias, eu observo que eu, na minha engenharia, tenho 2 cadeiras de Engenharia, Sociedade e Cidadania. São só 2 de mais de 60 cadeiras, né? E uma coisa que o CREA falou, só para concluir, é que falta engenheiro da produção, que as atribuições são da área de RH, e falta engenheiros que sabem lidar com gestão. Então, isso vai muito de encontro com tudo aquilo que vem sendo dito aqui, né? Meus parabéns, e para finalizar, fora André e Gariba Reitor. Muito obrigado. Obrigado aí, Nelson. Eu gostaria que ficasse com saúde, fique bem aí, tá? Porque a gente precisa realmente de você aí para o futuro aí da nossa sociedade mesmo, da cidade, do país, né? Porque jovens lideranças são essenciais aí para a renovação, para a mudança que o país precisa. Muito obrigado aí pela sua gentileza. Obrigado.